Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Chegamos à sexta-feira, último dia aqui da nossa lição semanal da Palavra de Deus. Estamos essa semana estudando sobre o monte de Deus, que a Bíblia chama de Assembleia dos Santos, Igreja dos Primogênitos, Monte de Sião. Que coisa linda, né? Esse é o tema da nossa semana, onde estamos estudando sobre uma tipologia lá do passado, quando o povo de Israel lá no deserto, o Senhor tentou reunir ao pé ali do Monte Sinai, e o Senhor mostrando na nova aliança a grande e verdadeira reunião, né? O antítipo, a reunião verdadeira com Deus e com Cristo para a eternidade. Hoje, a pergunta 11 e 12 nos traz aqui dois questionamentos importantes. Vamos primeiro aqui para a pergunta 11, que diz assim: quem mais ficou abalado, o monte ou as pessoas? Porque no texto anterior nós lemos que o Senhor que abalou o monte, a terra, lá no Antigo Testamento, agora no tempo do fim ele vai abalar os céus, né? As potências dos céus. Então, o que mais ele abalou, né? E isso vai permanecer até o fim? Hebreus capítulo 12, versículo 27 diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez, ou seja, ainda mais uma vez, ou uma vez mais, é o que o texto aqui quer dizer, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Olha só, que coisa linda! O texto está dizendo que as coisas físicas que são abaláveis, as coisas físicas que nós conhecemos, que os nossos olhos alcançam, que os nossos pés pisam, que as nossas mãos podem tocar, tudo o que a gente pode tocar, uma montanha, o mar, as árvores, as coisas, os objetos, os animais, tudo, todas as coisas físicas. Inclusive esta carne, o nosso corpo, que é uma carne perecível, que apodrece, que sangra, que apodrece, que morre, né? que desaparece virando pó, não é mesmo? Tudo isso é perecível. Tudo que este mundo produziu após o pecado de Adão é passageiro. Tudo que aconteceu após o pecado são coisas perecíveis. Nada neste mundo deve permanecer. Todas as coisas físicas que os nossos olhos alcançam, diz a palavra de Deus, será consumido pelo fogo. Tudo. Por quê? Ele está explicando aqui. Para que todas essas coisas passageiras sejam substituídas. Que coisa linda, olha só. Tudo aquilo que pode ser abalado, seja substituído, não permaneçam. Sejam substituídos pelas coisas inabaláveis. Tudo aquilo que é transitório, seja substituído pelas coisas perpétuas, pela coisa eterna. Que coisa linda, né? Já imaginou as igrejas correndo atrás de terrenos, de templos, homens correndo atrás do ouro,
né? E tem gente até acreditando que no reino de Deus, no céu, vão ter ruas de ouro, casas de ouro, vão começar a valorizar o ouro como uma coisa temporal que há neste planeta, como se tivesse algum valor, ouro, no reino de Deus. São tipologias para falar de riquezas espirituais. É por isso que a Bíblia fala de ouro lá, porque fala, usando a sombra do ouro aqui da terra, que é muito valioso para os homens, estão falando de riquezas espirituais lá. Mas o homem ainda tem essa dificuldade, mesmo a Bíblia está falando com essa linguagem tão clara, né? Porque a linguagem espiritual da Bíblia ela é tão clara, mas parece que o homem ganancioso, o homem religioso, ganancioso, ele não quer abrir mão de algumas coisas. Mesmo Cristo dizendo, o meu reino não é deste mundo, nada disso tem valor, Cristo não deu valor aqui ao ouro, Cristo não andava com dinheiro no bolso, Cristo não valorizou nada que era físico, Cristo não, né, não tinha posse, não tinha nada, não estimulou nem nada para aquisição de nada na vida. Mesmo assim, o homem, lendo e confirmando tudo isso que eu estou dizendo nas Escrituras Sagradas, o religioso, o crente ganancioso, ele não abre mão de ganhar o dinheiro, de ter casas boas, de ter uma reserva de dinheiro na poupança, de conquistar as coisas que estão tudo passageiro, porque nada disso vai existir, nada disso tem valor. Enquanto o homem não entender que ele só vive aqui 70 anos, e o tempo em que ele vive aqui, se ele tiver confiança em Deus, Deus vai manter ele. Um dos maiores exemplos, a Bíblia, não é à toa que a Bíblia diz que João Batista é o maior homem nascido de mulher que teve na terra, o maior de todos. Maior, não no sentido de beleza física, de força física, de ter dinheiro, de ter fama, não. Maior no sentido de fé. Não haverá ninguém igual a ele, porque era um sujeito que não tinha posse, morava no deserto, não tinha casa, não tinha móvel, não tinha roupa, tinha nada. Morava numa caverna, não tinha casa. Não tinha geladeira para guardar comida, ele comia o que encontrava no deserto, gafanhoto, mel silvestre. Nunca morreu de fome, o Senhor sempre deu comida a ele. Não tinha roupa, ele vestia de peles de camelo. Não era pele de ovelha, que é mais macio, é pele dura de camelo. Já imaginou alguém que chega nesse nível? Olha o que Deus está engrandecendo. Por que Deus não engrandeceu o Herodes, que vivia no meio do ouro, no palácio, né, com muito ouro, com tesouro, com tudo? Por quê? Talvez a gente precise aprender essas coisas, né? O homem espiritual precisa aprender essas coisas. Então, por isso que o texto bíblico aqui, muito profundo, eu vou ler de novo, é importante que cada um de nós reflitamos no que está escrito aqui. Ora, esta palavra, vou dizer mais uma vez, diz Paulo, significa a remoção das coisas abaláveis. Toda coisa física neste planeta é abalável. Como coisas criadas, ou seja, todas as coisas criadas são abaláveis, para que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Então essas coisas serão tiradas, né? Essas coisas serão retiradas para que permaneçam as coisas inabaláveis, as coisas espirituais. No âmbito de Deus. Cristo, depois de ressuscitado, naquele corpo glorificado, quem é que poderia abalar a saúde de Cristo? Será que o homem aqui do mundo poderia crucificar Cristo novamente? Será que o homem poderia fazer sangrar o corpo de Cristo? Será que existia alguma força na terra que pudesse deter Jesus Cristo depois da sua ressurreição? Jamais, né? Porque o corpo limitado, abalável pelas coisas, foi substituído por um corpo incorruptível, inabalável no poder de Deus. E para concluirmos, vamos aqui para a última pergunta da nossa lição, a pergunta 12, que nos traz aqui mais o último questionamento, né? Que diz assim: como os santos inabaláveis em Cristo, só somos inabaláveis em Cristo, né? Não existe ninguém inabalável em si mesmo, servirão ao Deus Todo-Poderoso, cuja glória
é como um fogo incandescente. Sabe o que é um fogo incandescente? É aquele fogo que ele pega, por exemplo, no aço. O aço, quando ele vira líquido, ele fica um vermelho, do laranja para um vermelho intenso. Ali líquido, ele é o próprio fogo ali. Se você jogar um papel ali, ele desaparece imediatamente. Se jogar uma madeira dentro de um aço líquido, pode ser a madeira da grossura que for, ela vai derreter em pouco tempo. Queimar rápido, é impressionante ali. Então, quando fala que é fogo incandescente, é aquele fogo que dói na vista, né? Pois bem, Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela graça, né, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse termo fogo consumidor, né? Tem gente que tem trocado esse termo fogo consumidor por um fogo torturador. A Bíblia não diz que Deus é um fogo torturador. É um fogo consumidor, né? Muita gente prega, porque parece que não lê o texto bíblico direito, parece que o óbvio sentido da palavra eles adulteram para se alimentar do medo, ou usar esse medo para escravizar pessoas, para dominar a cabeça fraca de pessoas fracas, né? Que eles dizem assim, que o Senhor vai descer fogo do céu um tempo lá, e esse fogo o povo não vai morrer, vai ficar dia e noite gritando, queimando e tal. Ou seja, o fogo não é consumidor, não. O fogo não vai consumir as pessoas, não. O fogo vai só queimar e é o único fogo do universo que não consome a carne, não consome as pessoas. Já imaginou isso? Né? Enquanto a Bíblia diz que não sobrará nem raiz nem ramo, virará cinza. Os santos pisarão as cinzas. Mas tem gente acreditando que Deus vai descer um fogo do céu, que o fogo de Deus é incapaz de queimar os ímpios e vão ficar dia e noite queimando, gritando e não vão morrer, não vão se consumir. Ora, a Bíblia é clara. É um fogo consumidor, ou seja, o fogo come, consome, não sobra nada, acaba com tudo. Mas eles não conseguem entender. A Bíblia diz que esse fogo consumidor será como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E lá, você vai lá em Sodoma e Gomorra, lá não tem lá ninguém gritando no fogo dia e noite lá. Acabou tudo. A Bíblia diz que é do jeito que está lá, do jeito que você está vendo hoje lá. Isso vai acontecer. Já imaginaram, meus amados irmãos? Então, esse fogo consumidor que está dizendo aqui, que o Senhor está mostrando aqui para a gente, está mostrando que este mundo de estrutura física será abalada por causa desse fogo consumidor que vai consumir tudo. Entretanto, este fogo consumidor santo que vem de Deus não pode danificar os santos. Pelo contrário, esse fogo não queima um homem santo que está na fé e na proteção de Deus. Viram o que aconteceu com aqueles 3 jovens? É uma tipologia disto. Isso é uma tipologia do juízo de Deus. Lá em Babilônia, quando Misael, Ananias e Azarias foram lançados numa fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, o fogo que consumiu os soldados que os levavam para ser lançado para os lançar dentro daquela fornalha superaquecida, morreram só com as chamas. Diz que as chamas os lamberam. Só com uma lambidinha do fogo eles morreram queimados. Mas os jovens que foram lançados no centro do fogo, que era 7 vezes mais quente, começaram a andar lá por dentro. Foram lançados amarrados, né? O fogo queimou só as cordas que amarravam ele. E quando esses jovens saíram de lá, não tinha um fio de cabelo chamuscado. Na roupa deles não tinha o cheiro de fumaça. E nada queimou, nem a roupa queimou.
porque era para Deus preservar só a carne deles, né? Eles saírem dali, por exemplo, completamente nu, pelado, porque a roupa tinha que queimar. Mas o corpo dele, que o Senhor estava santificando os seres humanos ali, os seus filhos, né? Mas não queimou nada deles. O Senhor mostrando para todo aquele povo como é que ele protege. Porque o fogo que consome a escória, para aqueles que sabem como é que funciona a purificação do ouro, né? O fogo é o maior purificador do planeta, é o fogo. Não tem nada que purifica mais do que a água. A água faz uma purificação exterior, mas o fogo faz uma purificação no interior. É por isso que João Batista falou, eu batizo com água, mas Jesus batiza com Espírito. Eu batizo lavando só a carne por fora, mas Jesus vai batizar o Espírito dentro da mente. Né? A tipologia do fogo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, você pega o ouro e joga dentro do cadinho ali, mete 800 graus centígrados ali, e aquele metal duro que é o ouro vira água, vira líquido. E ali é separado, o ouro vai ficar puro, e você vai tirar toda a escória, todos os outros metais que não são valiosos, você deixa só o ouro ali. Deixa o ouro puro ali, o fogo purifica. Ele separa a escória do ouro puro. Olha que coisa maravilhosa. Assim é o que o Senhor faz, quando ele diz aqui que o fogo do Senhor, né? Que Deus é um fogo consumidor, os santos, né? Os santos não serão abalados com as coisas deste mundo passageiro, né? Mas servirão a Deus. Olha que texto lindo aqui, ó. Se nós retemos a fé, pela, né, essa graça maravilhosa, né, pela fé, continuando servindo a Deus de forma agradável, porque não tem medo de Deus, pela fé você não vai ter medo de Deus, né? Sempre servindo a Ele com santa reverência e com temor. Temor aqui é respeito, né? Não é medo, né? Com reverência e com respeito, com santidade, sabendo da soberania, da supremacia, da santidade de Deus, um ser puro, né? A fonte de toda a pureza, sabendo por que ele deve fazer isso. Porque ele é um fogo purificador, um fogo consumidor, ele consome só a escória. Então, se eu sei que ele é assim, e se eu sei que ele pode me purificar, inclusive da minha escória, que me impede, que hoje está me impedindo de eu ser 100% santo, eu tenho que me aproximar dele porque ele tem esse fogo para me beneficiar. Esse fogo não é para me queimar, esse fogo é para me purificar. Então, todo santo, todo homem que quer ser santo, que quer buscar isso de Deus, é possível. Aproximemos dele com santo temor, com santo zelo.